Irmãos amados, irmãos e irmãs, paz a todos e todas, né? O bom de você pregar em casa é que dispensa todos aqueles comentários, né? Aquelas considerações, né? Mas não dispensa os agradecimentos, né? Eu sou muito grato por estar aqui, nessa condição de ministrar a palavra de Deus. E eu quero agradecer aos meus pastores, né? Pastor Levi, nosso pastor presidente, pastor Leomar também, nosso pastor vice-presidente. E eu estou mais feliz ainda porque pelo tema escolhido, né? Então eu me senti identificado. E eu agradeço por isso, né? Porque o tema para mim é muito sugestivo, é um tema que eu já ensino no Guarapiranga já há 2 anos, falando sobre a questão do discipulado, falando essa questão do ID, e eu não abro mão dessa centralidade. Então, vamos à palavra do Senhor, né? Eu quero convidá-los a ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 9, versos de 1 a 11, e depois nós vamos ler também Apocalipse 1, 8, 1 e 4. Tá? Invertido mesmo. Que bom. Vai tudo bem aí, irmãos? Tá bom. O pastor Levi ele não escutou, mas o pastor Leomar escutou. Quando ele me apresentou, falou assim, é o conferencista Flávio Rocha. Quem esperou que era alguma coisa assim, meio que parecida, né? É a comida caseira mesmo. Não é, né? Não é? Na minha. Eu fico tranquilo. Essa foi. Senhor, me ajuda, Pai. Tá bom. Peço aos meus companheiros que me ajudem em oração. Vamos lá. Vamos à palavra do Senhor. Eu venho com muito temor neste altar ministrar essa palavra aqui. Vamos lá. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele abriu o abismo, saiu dele uma fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Versículo 11. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Versículo 16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. E eu ouvi o número. É por isso que ele conseguiu saber que era de 200 milhões, porque contar não dava, né? Versículo 18. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça, enxofre, que saíam de suas bocas. Versículo 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. Versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim, esse é o versículo mais importante deste texto que eu estou lendo, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver e nem podem andar. Apocalipse capítulo 8, versos 1 a 4. Diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo
Subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Senhor, aqui está a tua palavra, e que o Senhor possa penetrar em coração humano. O tema dessa mensagem é uma igreja em ação no amor. O tema que me foi dado é justamente o amor em ação, na pregação do Evangelho, no ID. Bom, vamos lá, vamos ao contexto dessa realidade aqui. Jesus se apresenta a João na ilha de Patmos, nós sabemos disso, cerca de 95 anos depois da sua morte. O bom de você pregar numa escola, eu prefiro pregar numa escola como essa do que pregar num congresso. Não é? Porque a expectativa, às vezes, do pessoal do congresso é uma, mas de uma escola de obreiros, se li muito bem o que é a EBO desde quando nós começamos, é uma escola bíblica de obreiros. E, literalmente, embora algumas pessoas que estão ingressando, e se está aqui também, é porque quer ingressar no corpo ministerial. Mas, seletivamente, a gente entende que as pessoas que estão aqui, ou pelo menos deveriam estar, ou devem estar, são pessoas que estão servindo no ministério. Então, literalmente, eu vou falar a essas pessoas. E espero que as pessoas que também desejam servir entendam a proposta do que seja a nossa EBO. É uma escola bíblica para obreiros, né? Então, dito isto, Jesus se apresenta na ilha de Patmos, 95 anos depois da sua morte, e através de um anjo, ele vai revelar coisas profundas ao seu discípulo. Entre as revelações, existem aqui exortações e também existem orientações às igrejas que estão localizadas na Ásia e que estão sofrendo pelo poder e senhorio de Roma. Existe um mal aqui, e existe um mal metafísico, e não é esse que eu vou estar aqui falando. O mal metafísico é aquele que afeta a natureza, as coisas criadas. E nós somos afligidos pelas circunstâncias, né? Eu assisti à abertura, e nosso pastor Levire, disse muito bem a respeito da saída da pandemia, e nós ficamos presos a uma série de situações, enfim, e saímos e aqui estamos. Esse mal é o mal metafísico, né? Nós fomos acometidos de uma pandemia, uma epidemia que criou muitas situações adversas para a gente. Esse é o mal metafísico, o mal imposto, né? O mal também que nós sofremos em relação à natureza é um mal metafísico. Pessoas adoecem, pessoas pegam doenças, pessoas sofrem em função das catástrofes, enfim, isso é um mal metafísico. Mas também existe o mal moral. O mal moral. E o mal moral é aquele que nós praticamos e que se explica pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes e, principalmente, pelas nossas más tomadas de decisões, né? Pelos nossos equívocos e pelas nossas incoerências. O mal que afeta a pregação do Evangelho, a disseminação do Evangelho. Porque esse mal infligido que nós provocamos sobre nós mesmos e sobre as pessoas, está associado ao nosso comportamento, portanto, está associado à nossa moral, está associado ao nosso caráter. Não é personalidade, porque está associado à natureza de um ser humano, mas comportamento está associado a um caráter. São linhas de comportamento. Você se comportando é você pensando. Você agindo a sua moral falando. Um pé de abacate não vai dar laranja. Então, você é o que você faz. Você é de acordo com como você se comporta. O seu comportamento diz quem é você. Se você cair nas filosofias, a freudiana vai dizer, bom, onde que está o inconsciente? Não está localizado em lugar nenhum, mas é um recipiente de lembranças. Mas a comportamental vai dizer que o caráter de um ser humano é o seu comportamento. Então, o comportamento diz quem você é. E para pregar o Evangelho, não há como desprezar o comportamento, porque o comportamento das nossas ações diz quem nós somos. Então, a mensagem de Apocalipse é uma resposta de Jesus sobre essa realidade tenebrosa, em que a igreja está inserida dentro de uma realidade tenebrosa e há comportamentos da igreja em relação a essa pressão sofrida. E lá no final, eu vou recortar uma igreja e nós vamos entender qual que é a postura
de uma igreja que tem que agir em amor e no amor de Deus. Jesus, em Apocalipse, ele está falando com a sua igreja, que está sendo vítima do mal, do malvado, do maligno, do maldoso, e a casa aqui literalmente está caindo na cabeça dos cristãos. Há uma pressão muito forte e o mundo está um caos total, literalmente desmoronando, e as pessoas estão sofrendo, e principalmente por estarem servindo a Cristo. Inclusive, eu acredito que não é diferente da realidade do mundo que nós pregamos hoje, porque as pessoas sofrem e o mundo está um caos. O comportamento é imoral, nós pregamos para uma sociedade imoral, desgovernada, desenfreada, descompensada e desorganizada. Nós pregamos as pessoas sem freios, para um contexto sem freio e para uma realidade tenebrosa. Nesse sentido, os flagelos estão castigando a humanidade. Os céus, a terra, os animais estão entrando em extinção, essa também é a realidade de hoje. Há lugares que não chove, a terra deixou de ser útil, e por aí vai. Dentro desse contexto aqui, eu recorto então o capítulo 9 e o verso 11. Por que o mundo está assim? Por que a realidade está dessa forma? Capítulo 9, verso 11. Quando os gafanhotos saem do abismo, tinha um rei sobre eles. O rei deles é um anjo, e é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Bom, antes de falar da igreja, que é a igreja de Filadélfia que eu vou aqui estar abordando, eu quero falar do contexto e da realidade que Jesus vai dizer das coisas que estão para acontecer. Capítulo 9, ele diz uma das grandes realidades e vai associar junto com a nossa realidade. O rei dos gafanhotos é um anjo do abismo, cujo nome em grego é Apolion e é Apolo. Apolion aqui é Apolo, ele faz parte do panteão grego, é um deus grego. Apolion significa destruição, destruidor. Não apenas um deus grego, mas o segundo na hierarquia. Primeiro nós sabemos que é Zeus, e Apolo é filho de Zeus. E o que João está dizendo é que existe uma cultura helênica. Recortando o momento e a situação de Apocalipse, João aqui está atacando a cultura grega. E é uma cultura grega romana. Por quê? Porque a influência grega, dos deuses gregos, é o que impera sobre a ideologia da humanidade nesse momento. E o contexto cultural aqui é que as pessoas adoram os ídolos gregos. E o pecado do Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, diz que o restante da humanidade que não morreu por causa das pragas, as pragas foram soltas. Se você vê os capítulos anteriores, as taças estão sendo derramadas sobre a terra, e Deus está despejando a ira sobre a humanidade. Deus está irado, e as pragas estão soltas, o anjo está tocando a trombeta, e Deus está despejando pragas sobre a humanidade. E aqui no capítulo 9, verso 11, diz que com todas as pragas e os flagelos, mesmo assim, os homens não se arrependem. O restante da humanidade que não morreu por causa das pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver e não podem ouvir e também não podem andar. O João aqui está dizendo o seguinte: vocês construíram deuses com as mãos, é isso que vocês fizeram. E esses deuses que vocês construíram com as mãos, vocês construíram, e é esses deuses que vão destruir vocês. Não é o Deus do céu que vai destruir vocês, mas o Deus que vem do abismo. Bom, se você entendeu bem a leitura, diz que uma estrela caiu do céu. Deus a expulsou do céu, ela simplesmente caiu à terra, e ela tem uma chave, ele tem a chave do abismo. Ele abre a chave do abismo. E quando ele abre a chave, o abismo, através dessa chave, diz que sai uma fumaça densa. E gafanhotos, são milhares de gafanhotos que saem desse abismo. E vem de baixo, porque fomos nós mesmos que criamos esses deuses para nós.
Fomos nós mesmos que produzimos esses deuses que saem do abismo e eles têm poder e um grande poder destruidor. A humanidade está se autodestruindo e Deus não precisa descer com um chicote do céu para criar uma situação de flagelo. Não, de destruição. Não, nós fazemos isso por conta própria. Então, se você observar, por exemplo, uma pessoa bêbada andando no meio da rua, aí você fala assim, será que Deus não vai fazer nada com esse bêbado? Deus não está olhando isso? Uma licença poética, né? Já pensou um anjo virando para Deus e falando assim, será que o Senhor não vai interferir na vida desse camarada? Aí o Senhor diz assim para ele assim, não precisa, eu não preciso interferir. Aí o anjo fala assim, por quê? Porque olha só o que vai acontecer. Quer ver? No minuto da frente, a onisciência de Deus, obviamente, já faz com que ele saiba o que vai acontecer no minuto da frente. Quer ver? Olha lá, o carro atropelou. O carro passou por cima. Deus está dizendo assim, eu não preciso pôr a mão, porque eles mesmos já se autodestroem. Eles mesmos já fazem isso com eles mesmos. O camarada trai a esposa. O cara é pastor, é obreiro, é líder, isso a gente vê muito isso hoje. Camarada trai a esposa, está enganando a esposa, está enganando a igreja, está enganando as pessoas, está enganando todo mundo. Ele só não está enganando Deus. Aí o anjo diz assim, o senhor não vai fazer nada com esse camarada, não? O senhor não vai fazer nada com esse pastor aí, com esse obreiro? O senhor não vai preservar a igreja desse mal, dessa maldade, desse perverso, desse maligno, seja qual o objetivo que a gente quer escolher aqui? Deus fala assim, não precisa fazer isso. Por que não? Porque daqui a pouco a esposa dele vai pegar o celular. Quer ver? E a máscara dele vai cair. Aí pronto. Aí. Eu vou nessa toada aqui, irmãos, porque eu vou literalmente ensinar, não vou pregar, não. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que os pecados dos líderes, eles são mais graves e mais hipócritas, mais danosos do que os pecados dos outros. Mais graves porque pecam contra o maior conhecimento. Ele fala isso direto. São mais hipócritas porque denunciam o pecado, nós denunciamos o pecado em público e nós fazemos ele no privado. E ele diz que nós somos mais danosos quando pecamos, porque um líder, quando cai, ele cai e atinge o maior número de pessoas possível, por causa da evidência. Então, Deus em Apocalipse, aqui nos capítulos 8 e 9, não é Ele que está fazendo mal às pessoas aqui. Não. Deus aqui contém, inclusive Ele é aquele que está contendo o mal, Ele está segurando o mal. Porque Deus é assim, olha, Deus, Ele é o Senhor das medidas. Deus, Ele é o Deus dos limites. Deus é o Deus dos tempos. Deus, Ele impõe limites para o mar. O mar só vai até onde Deus mandou. O céu só vai até onde Deus determinou. Tem os animais do céu, tem os animais da água, tem os animais da terra. Uma águia não pode viver na água. Um golfinho não pode viver no céu. Deus colocou limites para a sua criação. E é Deus quem segura a nossa onda, viu, pastores? É Deus. É Deus que coloca limites para os seus líderes, porque a gente perdeu o senso de limite. Nós perdemos o controle sobre a nossa própria natureza e sobre nossos comportamentos. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Imagine se Deus não renovasse as suas misericórdias. Já pensou? O que seria de mim e de você? Então, eu e você não somos misericordiosos, coisa nenhuma, somos maus. É Deus quem presta o bem. Apocalipse capítulo 8 e 7, diz que ele impôs um limite, e você vai ver isso. Só 1/3 da terra foi contaminado. Versículos 8, 10, 12, só 1/3. Você vai ver as escrituras dizendo, só 1/3 foi contaminado, só 1/3, só 1/3, só 1/3. E ele repete isso várias vezes. Apocalipse 8, capítulo 8 e capítulo 9,
Diz que o pecado gera descriação. Deus cria, Deus organiza o caos, Deus coloca um mundo maravilhoso, perfeito, excelente, extraordinário, em plenitude, e o homem vai descriar através do pecado que Deus criou. Porque o pecado causa descriação. O pecado causa desorganização, promovendo morte e caos. O nosso problema não é que tem câncer no mundo. O nosso problema não é que tem doenças terríveis emocionais no mundo. O nosso problema é que tem pecado no mundo, e o pecado trouxe morte. E Deus vai organizando, e a gente vai bagunçando o que Deus organiza. Deus conserta cada manhã, e a gente vive durante o dia e bagunça. Aí Deus vai lá e renova, e organiza, e a gente bagunça de novo. Isso é o efeito do pecado. No capítulo 9, versos 5 e 6, vejam que os gafanhotos não têm poder para matar. Se você ler na sua Bíblia, eles não têm poder para matar, somente para impor sofrimentos. Mas eles não têm autoridade. E o homem se destrói. Então tem limite. E isso é muito pertinente o que a Bíblia Sagrada vai ensinar da seguinte maneira: que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor, e o Senhor os livra. Então, imagine o seguinte, o cenário da seguinte maneira: eu estou aqui, nessa posição que eu ocupo, exatamente aqui. E diz que os anjos do Senhor acampam ao redor. E diz que o inimigo está ao derredor. Então, imagina a seguinte situação. Eu estou aqui parado, eu conjecturando, estou aqui parado. Aí Deus coloca os anjos ao meu redor, pastor. Vamos supor que ele coloque 3 metros. 1, 2, 3. Flávio ali, os anjos aqui, e nesse intervalo, presença de Deus. Guardando, protegendo, livrando. Agora imagina a situação. Ao derredor, e o abismo foi aberto. Demônios, montados como cavalo em seus cavaleiros, prontos para, a Bíblia diz que eles têm alto poder de destruir. Então imagina o que acontece com você todo santo dia. Demônios em cima de você, mas é uma circunferência de 3 metros. Não consegue chegar até você. O mal não consegue simplesmente chegar perto de você. Você não pode ser ferido, você não pode ser machucado. Você sabia que por causa da presença de Deus na sua vida, você não sentiu nem o vento daquilo que os demônios podem fazer com você? Já pensou, Josué? Você está aí, você veio de carro, no meio do trânsito, e Deus simplesmente, num raio, protegendo você, e nada pode chegar até a sua presença. A ideia que eu tenho é da seguinte maneira: Deus está em volta de mim, através de seus anjos, através da sua presença, e o diabo, ele está afastado 3 metros, e aí eu começo a folgar, eu dou uma folgada, aí Deus falou: diminui 1 metro desse cara. Aí eu estou bem sossegadão, 2 metros, bem tranquilo, calmo, sereno, tranquilo, com a boca escancarada, cheia de dentes, praticando os pecados, sem esperar a morte chegar. Mais 1 metro. E aí a gente folga. Aí o diabo fica nariz com nariz comigo. Aí eu começo a sentir umas angústias. Aí Deus falou assim: dá uma rabada aí, deixa o capeta dar uma rabada nesse cara. Aí passa o rabo, a gente toma tem Matrix, né? Toma um rodo. Aí o camarada, quando levanta, a pessoa levanta: Senhor, eu nunca mais. Aí tem o livramento do Senhor, né? Porque o Senhor não deixou matar, não. Deixou só tomar uma chegadinha. Só uma rabada. Aí o camarada chega e faz o sinal da cruz, né? Está ao vivo, não? Tá não? Então o camarada: Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque nunca mais eu vou fazer. Aí Deus falou assim, aí o anjo falou assim: Senhor, olha, teu filho está dizendo que nunca mais. Que conversa, você não é onisciente, rapaz, tu não sabe nada. Tu não sabe de nada.
Ó quem vai fazer isso de novo semana que vem, quer ver? Olha, aê, olha lá, não falei para você? De novo. Porque a gente é assim. O pecado, ele é destrutivo e ele é constante. Porque ele escraviza. Pecado é persistente e destrutivo. E não é Deus que está com um chicote na mão, causando o mal no homem. Não. Não é não. É o homem em seus comportamentos, o ser humano em seus comportamentos, criando situações. Igual no Egito, vamos lá. No Egito, Deus quer libertar o povo de Israel, e ele vai libertar o povo de Israel. E ele disse para o faraó, liberta o meu povo. O faraó diz, não. Então, já que você não vai liberar o meu povo, flagelo em cima dele. Primeira praga, não. Segunda praga, não. Terceira praga, não. Quarta, quinta, sexta, até que simplesmente ele fere ele com a praga dos primogênitos, e aí ele simplesmente não resiste. Porque Deus não enviou para matar o homem as pragas. Deus enviou as pragas para que o homem se arrependesse. Porque Deus não tem prazer em matar ninguém. Deus não é um destruidor de seres humanos. Prestem atenção, a destruição do homem não vem do alto, a destruição do homem vem de baixo. As pragas são oportunidades de Deus para nós sairmos do nosso pecado e deixar o mal moral que vai criando buracos negros existenciais que vai simplesmente minando a nossa existência, vai dissolvendo, a Bíblia chama isso de dissolução do ser. A gente dissolve, o pecado dissolve o homem, descaracteriza o homem. E quando Deus manda exortações do céu em forma de pragas, é para que o homem saia da sua condição de morte. Ele abre uma ferida. Mas as feridas de Deus é para curar. E o homem vai caindo na indiferença, o homem vai ficando indiferente, vai perdendo doçura, vai ficando na indiferença e vai perdendo o amor. E perder o amor, como é que a gente faz igreja? A grande pergunta é como Éfeso conseguiu fazer igreja sem o amor de Deus? Porque até um determinado momento, amor de Deus, uma igreja amorosa, em determinado momento, perdeu o amor. Ficou indiferente. E o contrário do ódio não é raiva, não é cólera. O contrário do amor é indiferença. Apocalipse 2, 4, 5. Contra você, porém, tenho isto, Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde? Arrepende-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro de seu lugar. Você vai deixar de ser candelabro. 7 estrelas são as 7 lideranças, ou a plenitude da liderança de uma igreja, ou a totalidade da liderança. Mas 7 candelabros é a totalidade da igreja. Deus, em Cristo Jesus, entregando ao anjo a mensagem, revelando a João, ele não está dizendo que vai apagar Éfeso em suas lideranças, porque Deus não tira suas características, Deus não tira suas habilidades, Deus não tira o seu potencial, Deus não tira a sua efetividade de fazer e realizar. Mas não significa dizer que um ser habilidoso é capaz de sustentar moralmente sozinho. Você não se banca, eu também não. Nós não bancamos a nós mesmos. Nós não se autossustentamos. Mas a igreja não é sustentada por habilidade. A igreja é sustentada no amor de Cristo. É o Cristo. E ele está dizendo o seguinte: você, Éfeso, perdeu o meu amor. Você não se importa mais. Você sabe quando é que um obreiro está se apagando no seu candelabro? Quando ele deixa de ser igreja?
Pastor, tem certeza que você vai rachar a igreja? Tem certeza? Eu não estou nem aí. Mas, e os irmãos que você vai levar? E a comunhão que você vai quebrar? Estou nem aí. Pastor e presidente que se vira. Que administra esse negócio. Aí manda um obreiro lá. Aí o obreiro vai ter que suar frio. Porque eu já encarei um racha, irmãos. Já encarei uma situação mais ou menos assim. O negócio não é brincadeira, não. Suposto racha, né? Eu fico pensando o seguinte. Como é que fica a igreja local? Quando um pastor vai lá e tira o Fábio da comunhão. Tira o Lucas tirou o Lucas da comunhão. Tirou o pastor Eliomar da comunhão. Tirou. E os irmãos que ficam? Sem o pastor Eliomar, sem a convivência com o Lucas, sem a convivência com o Fábio. E aqueles que saem e não voltam mais? Quem vai dar conta? Quem é que vai dar conta das almas que saíram? Vai na conta de quem esse negócio? Aí vamos supor que o camarada dá com os burros na água. Em outras palavras, se lasca, porque se lasca mesmo, todinho. Porque Deus não vai patrocinar um tipo de coisa dessa. Uma coisa é sair em paz, sair tranquilo. E está acontecendo. Isso virou moda hoje, é modismo. Ministérios tendo que encarar rachas, um atrás do outro, porque tem gente que não quer se submeter mais no amor de Cristo. Quer nada, ninguém quer ficar debaixo de ninguém. Quer não? Quando perdemos a ternura, a gente perde o critério de obediência, de submissão, porque a gente fica indiferente eu não estou mais nem aí. Marido, você vai jantar? Estou nem aí. Eu estou perguntando porque eu quero saber se eu faço a janta. Ah, mulher, janta, sem janta, não estou nem aí. Quando o casamento acabou, é assim. Não é? O cara vai trabalhar no restaurante, faz a comida todo santo dia, vai todo santo dia, entra das 8 às 5, todo santo dia, 8 às 5, ele não falha, ele bate o cartão certinho, bonitinho, trabalha muito. Éfeso, vocês trabalham demais. Vocês são ativistas, vocês, olha, produzem congressos um atrás do outro, vocês estão na igreja todo santo dia, vocês abrem a igreja no culto no horário, terminam no horário, vocês fazem... Mas eu tenho uma coisa contra vocês. O quê? Vocês fazem tudo isso, até não suporto os nicolaítas. Eu também não suporto eles, não vou nem entrar aqui no mérito da questão em relação a eles. Vocês não suportam, eu também não, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês fazem tudo isso que vocês fazem, mas fazem sem amor. É o cara que trabalha no restaurante. Imagina o cara que faz a comida para você que trabalha em empresas e você tem que comer naquele restaurante. Se tiver um camarada nessas qualificações, imagina que você não come. Entra 8 horas da manhã. Aí ele já entra e fala assim, esse patrão não paga direito. Essa empresa está uma porcaria, esse restaurante vai falir, eu não estou nem aí para esse negócio. Veja a hora desse negócio fechar as portas mesmo. Na hora de fazer comida, ele abre um saco de arroz. Abre um saco de feijão. Sal. Vai lá no caldeirão de bruxa dele. Serve esse povo que não tem um compromisso nenhum com eles. Indiferença. Está fazendo a comida, está pondo na mesa, mas não tem comprometimento nenhum. Está cheio de gente assim no ministério. Está no nosso meio, mas nem é nosso. Não tem comprometimento, não tem compromisso, não tem obediência, não está nem aí. Está acima do bem e do mal. E vai demonstrando os comportamentos vão aparecendo de uma pessoa insubmissa, de uma pessoa sem amor, de uma pessoa sem compromisso com o ministério. Vai aparecendo. O pastor Edgar dizia o seguinte, que o obreiro que não está bem com o ministério tem sintomas. Ele falava isso aí, né? Aparecem os sintomas, é sintomático. Tanto faz. Vai mexer no sagrado, tanto faz. Eu tenho uma compreensão sobre... Eu fui criado nesse ministério. Eu não conheço outro ministério.
Eu não conheço outra igreja matriz, eu não conheço outro presidente, a não ser os presidentes que eu tive nessa casa. Então, por isso eu falo sem nenhum constrangimento em relação a isso. Porque eu não amo uma outra casa, não existe outra casa no meu coração. Por isso que os filhos da casa é diferente. Com todo respeito a todo mundo, mas os filhos da casa é diferente. Porque os filhos da casa não pensam em rachar a casa do pai dele. Eu nunca pensei em rachar a casa do meu pai. O nome do meu pai é Hamilton e o nome da minha mãe é Dona Nilza. Eu nunca pensei na minha vida em rachar a casa do meu pai. Eu não. Sabe por quê? Porque eu pertenço. Porque eu tenho o senso de pertencer, de fazer parte. E quando a casa está caindo, vai cair também na minha cabeça. Por isso que na minha compreensão de filho da casa, eu vou dizer uma coisa. Uma pessoa sai do nosso meio, rachou a igreja, pode voltar, senta aí, fica como um membro aí, e para você está muito bem. Está muito bem, porque uma igreja para você dirigir, eu, na minha compreensão, Flávio Rocha, filho dessa casa aqui, olha, sinceramente, eu não. Perdeu a ternura, perdeu a consideração, perdeu o respeito. Perdeu. Então, o pessoal do capítulo 9 é o pessoal que adora demônios. Eles criam demônios para si. Quer ver, ó? Por exemplo, uma coisa que não se mexe mais na igreja, nem se fala porque a gente fica meio assim. Mas está cheio disso. O pessoal está no culto e está no motel. É prático isso. Falei lá no Guarapiranga, eu falei assim, ó, você que não honra a sua namorada, você está levando ela para o inferno. E louca é ela de namorar um cara que está levando ela para o inferno. Porque está fornicando. E os fornicadores não entrarão no reino de Deus. Essa pregação não é atraente hoje para a igreja. Não é atraente, não atrai ninguém. Por que não atrai ninguém? Porque a gente é a sociedade de massa. É massa. Hoje é o culto da internet. Se bater uma foto, sua igreja está vazia, pronto. Não, vem para cá, tipo Silvio Santos, vem para cá, está tudo certo. É a igreja que produz com as mãos, que se relaciona com as coisas que vêm do abismo, que tem pacto com demônios. Isso é uma cultura tenebrosa. Nós somos o pessoal do capítulo 9, irmãos. Do capítulo 8. Capítulo 8, versos 1 a 5, diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Eu fiquei perguntando, cadê as mulheres daqui? Silêncio no céu. Viu? Se tivesse ligado o negócio aí, pronto. Aí tinha umas feministas que já iam falar, esse pastor é feminista. Por isso que eu não gosto desse negócio. Você tem que ficar aqui todo regradinho. Viu 7 anos de que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia o incensário de ouro, aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. E ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, que estava com as orações, foi até o altar, diante de Deus, encheu de fogo do altar e lançou o incensário sobre a terra. E quando o incensário foi derramado, se ouviu trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Se você faz parte do pessoal do capítulo 8, você está depositando as suas fraquezas em Deus. É esse pessoal aqui que vai fazer o ID. É esse pessoal aqui que vai levar a preciosa semente com amor, com carinho, com dedicação. É a ação de amor. Diz que
Um anjo foi dado a oportunidade de tocar as trombetas, 7, mas o outro com um incensário. Eu fico pensando naquelas ações que a gente tinha, né? Fiquei pensando nisso. Aí o senhor está orando, pastor, pela igreja. Você está lá nas suas lutas diárias, o senhor está lá em Calcaia do Alto. Estou lá no Guarapiranga. O senhor está lá no Jardim Grimaldi. Aí o pastor Reginaldo Cavalcante, o senhor está lá no Campo Limpo, orando, intercedendo na sua casa, orando, intercedendo pelas igrejas. O senhor está lá no Parque Pinheiro, o senhor está lá no Espírito Santo. O senhor está lá no Santa Teresa, de joelhos dobrados. Aí o senhor está lá, orando. E a gente bem disse a palavra que a gente não já recebeu anjos e nem sabia. Aí um anjo com incensário, colhendo as suas orações. E o incensário está cheio de incenso. Cheio de incenso. Presença de Deus. Aí ele colheu as suas orações, levou até o trono de Deus. Lá no trono de Deus, ele pega brasas do altar, junta com as brasas as orações, enche o incensário de brasa. E aí o anjo volta e derrama as orações na terra, respondendo às orações. O senhor está lá na Espanha, e o Senhor está respondendo às suas orações. E quando ele responde às orações, diz que houve relâmpagos, trovões, terremotos. Uma das características do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está presente nesta ação do Espírito, esta ação da graça do Cristo, esta ação da graça do reino, porque o reino tem compromisso com quem está de joelhos. O reino tem compromisso com quem está manifestando o amor e a graça. O reino tem compromisso com os pastores e os líderes que têm compromisso com a igreja, quem intercede pela igreja, que chorem os ministros de Deus. Diz a Bíblia, os sacerdotes do Senhor, toca a trombeta em Sião para fazer festa, não, jejuns e oração. Jejuns e oração. Vamos colocar cinzas na cabeça. Era comum em Israel a liderança colocar cinzas na cabeça, porque estava todo mundo acostumado a pecar. Então era uma prática que eu preciso fazer. Cinzas na cabeça. Fechou. Cinzas na cabeça. Ele disse, arrependam-se, sacerdotes da casa do Senhor, e façam jejuns e orações, para que isso de fato aconteça, a presença do Espírito Santo sinta prazer de estar conosco. E as nossas orações vão sendo respondidas. Essa igreja que está de joelhos aqui, essa igreja, ela é Filadélfia. Ela é Filadélfia. Por que ela é Filadélfia? Porque essa igreja aqui, ela é fraca. Ela é fraca. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, eu estava meditando hoje, eu fiquei pensando nisso. Ministros de Deus, pastores, lideranças, quando nós estamos de joelhos chorando e gemendo pela igreja, tem um anjo lá recolhendo as nossas orações, misturando com incenso, leva até o céu, o anjo tira uma brasa do altar, enche o incensário, e é assim que as nossas orações são respondidas. Isso não significa dizer que nós somos pessoas fortes. Isso é um sinal do fraco. Porque a igreja do Cristo vai ser do ponto do fraco e não do forte. Essa é uma igreja que cumpre o ID no amor de Deus, por isso ela recebe elogios. Ela não despreza a doutrina. Ela é um osso reto. Ela não muda com o tempo. Ela não muda diante da sua realidade tenebrosa. Ela não é pop. Ela não é política. Ela não é contextualizada na cultura. Ela é pautada na verdade. Quer ver? Apocalipse 3, 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem ser judeu e não são.
Eles são mentirosos. Farei que se prostrem em seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está sobrevir sobre toda a terra, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham, vem em breve, eu venho. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às. Então, para a Filadélfia, Jesus, ele se apresenta como o santo, como o verdadeiro, e que tem a chave ele tem a chave da casa de Davi. Chave da casa de Davi é uma referência a Isaías 22. E 22 que diz: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir, ninguém vai conseguir fechar, e o que ele fechar, ninguém vai conseguir abrir. A casa de Davi é uma casa de poder. A casa de Davi é uma casa de presidência. A casa de Davi é uma casa de autoridade, de majestade. Passou a ser uma casa de nobres por causa da linhagem que veio da raiz do Cristo. Jesus, ele tem a chave dessa casa. Jesus, ele tem a chave da casa de Davi, e ele não só tem a autoridade na casa de Davi, ele não só tem a presidência e o governo dessa casa tão poderosa, ele não só representa a majestade da casa de Davi, mas ele tem toda a autoridade nos céus, na terra, e da terra é a plenitude que lhe pertence. Tudo pertence ao Senhor. Ele tem toda a autoridade. E ele se apresenta diante de João como um ser supremo, um ser santo, diante de uma realidade tenebrosa. Então, está doendo aí, pastor? Está duro você ser fiel, está duro você ser, na realidade, uma pessoa que corresponda com um comportamento moral adequado. Eu vou lhe falar uma coisa para você. Ele vai se apresentar para você. Ele vai se apresentar a você. Nessa terra maligna que te pressiona para você ser um corrupto, para você ser um descompensado, um desorganizado, Deus se preocupa com você. O cenário pode ser Roma. Os cristãos estão oprimidos, inclusive, assassinou o líder celestial deles. Jesus foi assassinado, Jesus foi morto, e na cabeça deles, eles mataram o líder da igreja. 95 anos depois de uma realidade tenebrosa, de um poder terrível, chamado Roma, Jesus aparece no cenário e diz o seguinte: João, fica tranquilo, porque agora eu vou abrir a porta da mensagem e ninguém vai fechar. Eu tenho uma autoridade, não é Roma, não é o cenário romano, não é o sinédrio, sou eu, e levo a minha mensagem à igreja. Entrega as mensagens à igreja e chega até Filadélfia. E ele diz a Filadélfia o seguinte: Filadélfia, você é fraca. Você é uma igreja marginalizada. Você não é incluída e nem sequer pode entrar na cidade, no centro da cidade de Filadélfia. Inclusive, você é perseguida pelos próprios irmãos, porque tem uma sinagoga de Satanás aí. E a sinagoga de Satanás fechou as portas para você. E você não tem força nenhuma, Filadélfia. Sinagoga de Satanás aqui são falsos irmãos. Judeus que se diziam ser messiânicos, mas que delatavam seus irmãos. Você sabe aonde que o Flávio mora? O Flávio mora na Guarapiranga 2616. Quem entregava? Os meus próprios irmãos que estavam no culto. O culto dos segredos. O culto do peixinho na porta. No meio desses irmãos, existiam judeus messiânicos que não eram convertidos coisa nenhuma. E para se livrar da mão de Roma, entregava os próprios irmãos. Irmão, ser amigo
ser companheiro de ministério, não é você ser falso. É você ser verdadeiro e amar a pessoa. E nem sempre você vai dizer à pessoa o que ela quer. Os melhores amigos são aqueles que dizem a verdade para nós. Eu não preciso ter amigos em Guarapiranga. O altar está precisando de gente honesta. O altar está precisando de gente sincera, porque você não faz a igreja com amizade. Igreja não. Igreja você faz com homens de Deus, mulheres de Deus. Pessoas com a vida cristã. Pessoas que nos levantam quando a gente cai. Pessoas que nos livram do perigo. Pessoas que amam a nossa vida. Isso é amar a minha vida. Porque nessa caminhada, é claro, o pessoal fala assim, os pastores estão se suicidando. Os pastores não têm amigos, eles também não se abrem. Eu vou abrir aqui, pastor Edson Crispim. Pastor Edson Crispim falou assim, que teve 4 pastores que foi pescar. Aí o primeiro, ele falou assim, 4 pastores pescando. Aí foi que o primeiro falou assim, eu gosto de mulher. Aí o segundo falou assim, eu gosto de dinheiro, não dá dinheiro na minha mão que o negócio fica feio. E o terceiro? Mulher, dinheiro. Como é que é? Eu gosto de bebida. E o quarto fala assim, eu tenho um problema. Aí, qual que é o seu? Conta aí. Eu não consigo segurar minha língua. Consigo segurar minha língua. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Pastor é neurótico mesmo. Pastor é desconfiado mesmo. Porque se tem uma pessoa que é traído dentro da igreja, o nome dele se chama pastor. O nome dele está na mesa de todo mundo. Os filhos dele estão na mesa de todo mundo. A casa dele é uma casa alheia. Todo mundo pode falar o que quiser do pastor, da família dele. Todo mundo pode dizer o que quiser de nós. Todo mundo pode arrebentar com a gente, só que nós somos os pastores. Então, nós temos que suportar tudo. Não tem que suportar coisa nenhuma, irmãos. Amém. Eu já falei no Guarapiranga o seguinte, olha, quando o pastor me empossou, no outro domingo, eu falei, eu amo vocês. Inclusive, eu pastoreei a igreja que eu estou nela. Eu falei, eu amo vocês. Amo demais Guarapiranga. Amo vocês, vou cuidar de vocês, tal. Mas eu vou dizer uma coisa. Vocês cuidem da minha mulher e cuidem da minha filha. Porque do mesmo jeito que eu amo vocês e cuido de vocês, se vocês maltratar a minha família, a mesma graça e o mesmo amor que eu tenho para andar com vocês, eu tenho também para deixar de andar com vocês rapidinho. Deixa. Por que a gente fica criando na realidade uma fantasia? Pastor é neurótico, por quê? Porque ele já foi traído muito. Confia a sua vida íntima para você ver. Confia. Confia para você ver. É nada. Nós não precisamos desse tipo de amizade no altar. Nós precisamos de gente que, na realidade, respeite. Gente que tenha respeito. Gente que saiba respeitar. Tem coisa que a gente nem mexe na igreja, porque se mexer ali, tem que mexer. Tem que mexer. Ou a gente vai ficar escravo desses negócios? 95 anos a igreja simplesmente sem o líder deles. Sem um A, sem uma fala. 95 anos depois, Jesus aparece na ilha de Patmos a João e disse: João, sou eu, o santo, o verdadeiro, e eu vou abrir as portas da mensagem e é você que vai entregar. Recalamanai. Ô Elias, é o seguinte, Jezabel está matando o profeta, está pressionando os profetas, mas é o seguinte, você vai entregar uma mensagem para Acabe. Eu, Senhor, é você.
Você vai entregar. Mas a mulher está matando os profetas. Ninguém vai tocar em uma unha tua. Lá vai Elias. Ele até falou com Obadias, né? Entrega Obadias. Obadias falou assim, não. Ai, não. Gastrite. Não, está matando todo mundo. Só de conversar com você. E diz, você deixou de escapar? Deixei, tu vai morrer. Olha o medo do cara, a neurose do cara. Parece. Fica tranquilo. Sabe por quê? Avisa que eu vou me apresentar a ele. Lá vem o Acabe. Tu és o perturbador de Israel. Eu? Eu não. Eu, perturbador de Israel? Eu não, senão tu e a tua casa. A casa de teu pai. Até a quarta geração, a quinta, a sexta também entrou no meio. E a prostituta da tua mulher. Se calar os profetas de Deus, como é que a igreja vai ficar? Amor, meu irmão, não é conchavo. Amor é a gente ser libado. E Jesus disse o que faria essa igreja no versículo 12. Farei de você um vencedor na casa de meu Deus. E dali jamais você vai sair. Escreverei o nome do meu Deus em você e o nome da cidade do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Essa frase eu achei interessante. O poder sem a palavra de Deus não manifesta uma realidade concreta. Poder sem a realidade das Escrituras não representa para a igreja uma realidade concreta. Não adianta. Aguenta aí, Filadélfia, porque todos saberão que eu te amo, pois verão o meu cuidado que tenho com você, por serem fiéis à minha palavra. Filadélfia, vocês serão vitoriosos no final. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então, eu estou encaminhando para o final e diz o seguinte. Infelizmente, hoje, nós vivemos tipos e formas diferentes do Evangelho. E essa é a ameaça sobre a nossa casa e sobre a casa do Senhor. Sobre o Evangelho genuíno. Depende muito como a Bíblia Sagrada vai ser interpretada se faz igreja hoje. Se vive um tipo de evangelho com um tipo de interpretação. E tem teologia para dar com pau. Nosso problema não é falta de conhecimento. Nós estamos doentes por causa de muito conhecimento. A sociedade está doente por causa de muito conhecimento. É tanto conhecimento que nós não comportamos. E quando eu digo eu sou evangélico no Brasil, sou pastor, bispo, reverendo, pai de todos, são tantos adjetivos que a gente tem. O que eu posso imaginar que as pessoas pensam deste evangelho vivido no Brasil através das redes sociais, através da televisão, revista, em relação ao amor que nós temos, o que aparece nessas mídias é o testemunho. Porque não se faz pregação sem testemunho. A gente está na Luciana Gimenez, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos no Ratinho. Nós estamos no Raul Gil. Uau, Raul Gil! A igreja no Brasil ficou poderosa. Deixa eu dizer uma coisa. Não muda a sua agenda, obreiro. Não muda. Não muda a sua agenda. Você se lembra quando você dobrou os seus joelhos, declarando publicamente, primeiro, o seu amor por Cristo nas águas do batismo? Você lembra disso? Depois, quando os pastores estenderam a mão sobre você, comigo foi aqui. Eu fui batizado aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Neste tanque. Me casei nessa igreja. Me batizei aqui. A imposição de mãos eu recebi, dobrando os meus joelhos aqui. Se lembra do pacto que você fez, que você iria anunciar o Evangelho? Hoje tem até, eu juro, nunca mais vem numa reunião de obreiro. Tem obreiro lá no Guarapiranga que fez eu juro e não vem aqui. Eu juro. É isso aí. Você jura mesmo? Ai, mexeu numa parte, não deveria ter mexido nessa parte. Eu juro. Tem
um ditado que fala que quem jura é mentiroso. Eu vou derramar, né? Eu vou. Obrigado. Só não perdeu só de né? Nunca é verdade. Você lembra o pacto que você fez, que você ia pregar o evangelho? Você foi escolhido e chamado ao ministério para anunciar Jesus Cristo de Nazaré, o libertador dos homens, o Cristo de Deus. Então não caia na tentação de mudar a sua agenda. Cai não! Não sai da cruz. Saiu da cruz, você não obedece mais. Saiu da cruz, você não obedece. Saiu da cruz, você não obedece à jura. Tem que ser insano na minha compreensão de evangelho. O pastor Levi, nosso pastor presidente, nosso pastor Eliomar, presidente, dar uma ordem de estar aqui com a igreja e eu dizer, não, loucura! Pastor firme, a igreja do Espírito Santo tem que estar aqui, tal. Vou viajar esse tanto de indiferente! Caiu na diferença. Não, pô, tem uma igreja na cabeça de cada um aqui. Deus não chamou a igreja da sua cabeça para presidir o ministério do Ferreira. A cadeira está preenchida. Espera a igreja da sua vez chegar. Não passa na frente não, porque você estoura a boiada, arrebenta com a igreja e vai infligir a comunhão. Ui! Jesus está dizendo nesse altar aqui do Ferreira, hoje, aqui, nesse exato momento, eu estou vivo! Estou vivo! E se apresentando a nós, desde a presidência até os membros da igreja, eu sou o santo pastor Levi, eu sou o santo pastor Eliomar, eu sou o santo pastor Flávio, eu sou o santo, e a todos os auxiliares do ministério. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, os evangélicos, até um tempo atrás, nós não aparecemos em pesquisa nenhuma. Nenhuma. Agora a gente tem horário na televisão, nós temos canais de televisão. Nós somos donos de canal de televisão, rádio, viramos notícias no mundo inteiro, nos meios de comunicação, estamos nas artes, nós estamos em tudo que é lugar. Estamos nas novelas, uma novelinha santa. Estamos em tudo, aparecemos no mundo inteiro. Nós estamos em tudo que é lugar. Nós deixamos de ser uma nação católica, apostólica, romana. Deixamos de ser pesquisa, de ser pequenas igrejas. Hoje nós temos templos faraônicos. Salomão construiu, Herodes reformou e estendeu, Roma quebrou. Deixa eu ter um pedacinho do muro que lembra alguma coisa lá. E São Paulo reconstruiu. Desculpa, Espírito Santo, desculpa, Paraguaçu, desculpa. Mas aqui é São Paulo. Nós aqui temos o templo do Salomão. Nós é poderoso. Nós temos moral. Nós temos a moral correta. Queremos assumir tudo. Nós temos as comunicações de massa. Nós estamos na política. O que tem na política agora, quando a gente fala tem relevância... Nós temos deputados, senadores, vereadores, ministros, líderes do município, governo. A gente dominou a nação. Nós estamos chegando. Aí nós lemos as estatísticas. Nós somos tantos milhões agora de pessoas e nós estamos ultrapassando a igreja católica. Com que qualidade? Eu não sei não, porque quantas vezes eu escutei em revista de escola bíblica dominical, nas EBDs que eu sempre acompanhei a minha vida inteira, que a grande meretriz era a igreja católica. Eu não sei não. Mensagem positiva para hoje é que Deus é o Deus da chave.
Eu tenho uma chave da casa. Pega a tua chave aí, queridão. Pega a tua chave do apartamento, a chave do seu carro. Pega a chave. Vai pegando a chave aí, porque Deus está distribuindo chave a rodo. Eu estava conversando com o pastor e falou assim, pastor, eu fiz lá uma campanha do tanque de Betesda. Eu falei, campanha do tanque de Betesda? Dentro do quê? Você está usando o quê? Um recipiente, uma bacia? Você montou uma piscina lá? Ele falou, não, eu estou fazendo uma bacinha, o povo vai e molha a mão. Eu falei, não, querido, tem que fazer 5 tanques. 5. Um está errado. Já que é para fazer, faz direito. Cava os buracos e faz 5 tanques. E outra coisa, vamos comprar bicho. Porque esse culto tem que ter bicho. Culto, tanque de Betesda tem que ter bicho. Sangue. Imagina essa igreja. Sangue o dia inteiro. Se eu tivesse vindo hoje para o culto, no culto antigo, eu tinha que vir com 5 animalzinhos hoje, por causa do trânsito. Tinha que ter uma rolinha, um cabrito, tinha que ter umas coisas aqui para sacrificar. Aí cutelo, sangue. E os diáconos trabalhavam, hein? Sangue limpando o dia inteiro. Sangue. Até que Jesus entra pela porta das ovelhas. Que culto de tanque de Betesda, coisa nenhuma! Nós estamos interpretando a Bíblia assim para ganhar as massas. Então, tem pastor concorrendo com o Fábio Júnior, por exemplo. O cara já está no 5º, 6º casamento aí, não sei como é que consegue um negócio desse. Mulher para dar com pau. Cara insatisfeito da bexiga. Incrível. É incrível isso. Não é? E virou normal. É normal, irmãos. Normal. E a igreja até aplaude. Por quê? Porque a igreja, se a coisa nós estamos aplaudindo, é porque o negócio está feio. Eu estava falando, antes de ele chegar, sobre essa questão do misticismo, ou seja, o que é macumbaria na igreja evangélica? É justamente aquilo que eu posso tocar, de mencionar. A fé, eu estava falando hoje com um pastor de manhã, se você quiser ir para o céu, você tem que ter fé. Mas se você quiser ir para o inferno, não precisa de fé, porque o lugar é democrático. Então tem muita gente deixando a fé, abraçando o misticismo. 90% dos cultos na igreja... Nós caímos no sincretismo. A igreja caiu no sincretismo. E o pior é que se nós não agradar esse povo, a gente perde um bom rebanho dentro da igreja. Perde. Sabe por quê? Porque nós misturamos cultura, nós misturamos doutrina, nós misturamos tudo. Só para ficar segurando gente dentro da igreja. E Jesus nos disse o seguinte, olha, a igreja, a luz não pode ser colocada debaixo da cama, certo? Tem que ser colocada em lugar alto, em lugar de destaque. Tá bom. Vão ocupar os lugares de destaque, igreja. Igreja não. Obreiros, líderes, bora ocupar os lugares na sociedade. Bora! Eu me lembro que uma época que nós tínhamos, que para o pastor se candidatar, ele tinha que deixar a igreja em paz. Ele tinha que deixar a igreja em paz. Mas a ideia de sociedade é a gente ocupar os espaços. Vamos dominar as 7 esferas que estruturam o mundo. Família, religião, mídia, arte, economia, governo e educação. Nós vamos dominar tudo. Vou dizer uma coisa. Lugar de pastor é tomando conta de ovelha. Lugar de pastor é apacentando o rebanho. Pregando e ensinando as almas perdidas o caminho do céu, no amor. Nós estamos precisando de poder de Deus para pisar em serpente e escorpião e para ter estômago para enfrentar um monte de gente que se levanta contra nós, essas sinagogas de Satanás que se levantam contra nós. Porque você está pregando aqui, tem a sinagoga de Satanás olhando para você e fazendo pressão em cima de você, não é brincadeira. Tem que ter estômago, tem que ter víscera. Ministério, você tem que ter víscera, querido. Se você não tiver ventre, se você não tiver estômago, eu aconselho você, cai fora. Cai fora. Lambeu a água com a língua, cai fora. Cai fora. Vai fazer pressão na Casa do Chapéu. Perguntaram para o Billy Graham o seguinte, por que você não concorre a ser um estadista americano?
Por que você não vira um presidente dos Estados Unidos? Fácil, porque o poder, ele vai atraindo você. Ele falou, eu, estadista americano, como é que eu posso rebaixar a minha patente? Eu sou ministro do Evangelho. Eu gosto de fazer casamento. Eu gosto de fazer casamento porque é a única hora que você pode usar essa expressão. Pelo menos é o único momento que eu gosto. Pelo poder que foi investido a mim, como um ministro do Evangelho, eu te declaro em Cristo casado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ministro do Evangelho. Se a gente lesse a Bíblia com honestidade, a gente ia ler Filadélfia assim, a igreja em Filadélfia, você é fraca, mas você é fiel. E você vai chegar o dia em que as pessoas vão reconhecer que você é fidedigna, você é fiel. E nesse dia, por causa da sua fidelidade, Jesus disse, todos vão descobrir que eu e meu Pai ama você, Filadélfia. E eu também vou reconhecer a sua fidelidade. Flávio, se você for fiel à igreja, fiel aos pastores e obedecer ao ministério, se submeter, não inventar de fazer a igreja da sua cabeça, se você não rachar a igreja, se você não arrebentar com a comunhão, se você se submeter, eu vou ser reconhecido no ministério, eu já sou. O que eu quero mais do ministério, pastor? O que eu quero mais do ministério? Eu já fui líder da UMADEF. Já fui líder de mocidade no Guarapiranga. Eu tive a honra de ser até hoje, sou o pastor da minha mãe. Eu enterrei o meu avô. Honra maior do que essa, nem a sua cadeira. Porque eu quero a sua cadeira, nem a sua cadeira. Mas me dá tanta honra que eu já recebi, com toda a consideração. Porque precisa ter muita estrutura para estar aí onde o senhor diz não. Se você permanecer fiéis a essas estruturas e pregar o meu amor, porque falar aqui para a igreja, prega no amor de Cristo, nós precisamos ter... Não, para obreiro a conversa é outra, é obedecer. Se a gente obedecer, isso é amor. Se sujeitar no amor de Cristo. Se eu me sujeitar, ô Flávio, sabe o que eu vou fazer com você? Farei que se prostrem aos seus pés, e todos saberão que eu amo. Aí eu vou chegar para as pessoas que me ofenderam, você está debaixo dos meus pés. Não é nada disso. Não é nada disso. A seguinte situação é assim. Lá no Guarapiranga, você está lá? Eu vou abrir as portas da igreja lá. E vai entrar um monte de gente. 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 E vai entrando gente também pelas portas aqui do Ferreira. Vai entrando um monte de gente pelas portas do Santa Teresa. Vai entrando um monte de gente lá no Espírito Santo. Vai entrando um monte de gente nas nossas igrejas. Vai entrando. E quando eles entrarem, todos saberão que eu te amo. E se prostrarão diante do meu amor que tenho por você e manifestarei o meu amor através de você, essas pessoas. E essas pessoas se entregarão ao meu amor por causa da expressão do meu amor através de você. Eu derramarei o meu coração sobre o coração do profeta e o profeta vai dizer as minhas palavras. Vou pular tudo isso, ó. Pulei, pronto. Obedecer, né, pastor? Jesus falou assim, eu termino dizendo o seguinte. João falou assim, Jesus é o Messias ou a gente precisa esperar outro? Existe outro amor, outra revelação de Deus, existe um outro ser, um outro propósito através de uma outra pessoa? Pergunta para Jesus, meus discípulos, vai até ele está lá na Galileia, ele não está ao sul, inclusive foi batizado no norte, e se eu fiz uma leitura correta, Jesus está envolvido com pessoas pobres, porque o reino de Deus não foi entregado para o pessoal do diploma, não. Médico aqui, se não se converter, vai para o inferno com medicina e tudo. Porque Deus não converte ninguém através da medicina. E nós estamos colocando os nossos filhos na medicina,
na engenharia, estamos esquecendo de colocar os nossos filhos no caminho do discipulado da palavra de Deus. E aí a igreja está ficando sem líder. Está ficando sem líder, porque ninguém mais, todo mundo está prestando atenção nas parcerias com o mundo, com o sistema. A gente está bebendo de toda a informação que vem lá do inferno. Estou dizendo que medicina é um inferno. Imagina, irmãos, pelo amor de Deus, estou falando para um grupo seleto. Eu estou dizendo que nós estamos preocupados com a secularidade e nós não estamos mais preocupados com o reino de Deus. Não estamos mais. E aí o João, ele fala para Jesus o seguinte, pergunta para ele se eu tenho que esperar uma outra pessoa. O Sinédrio não se envolvia com ninguém. O cara com 12 anos tinha um Pentateuco na cabeça. Com 18 anos, se ele tinha uma vaga no Sinédrio, é porque ele era demais. Ele era um cara diferente e extraordinário. Porque com 12 anos, todo mundo tinha o Pentateuco na cabeça. Se o pastor chegar aqui na nave da igreja e falar assim, abram no Salmo 151, tem gente que vai procurar na Bíblia. Vai. Todo mundo conhecia o Pentateuco, 18 anos. Quando o pessoal entrava com 25, estava tudo certo. O Sinédrio estava composto, gente intelectual, gente inteligente, mas tinha uma distância entre o Sinédrio e as pessoas, porque as pessoas tinham que ir até a sinagoga. A sinagoga nunca ia até eles. Jesus, ele é derramado sobre os homens, estende a sua tenda. O Rabone, o mestre de todos os mestres, esteve entre nós. E ele não esperou que as pessoas viessem até a ele. E ele estava ao norte, ensinando, e diz que a palavra está ensinando, não estava pregando. A Bíblia diz que ele estava ensinando. Pregação é outra coisa, pregação é evangelística. Tem um cunho de você atrair as pessoas. Ensino, você prepara pessoas. Jesus não estava pregando, porque ele já tinha uma igreja na Galileia. E a igreja da Galileia era de pessoas simples. Eu poderia ler Tiago aqui, ler Mateus, ler Lucas, nas referências, como ele pegou as pessoas. Eu vou começar a construir a minha igreja. Então vem cá, vem, o pessoal aí que não tem liderança de nada, vem aqui. O pessoal que não tem de nobre nascimento também vem para cá. O pessoal que não tem família assim, vem todo mundo para cá. Vamos chamar o pessoal do Senado, do Senado, o pessoal da televisão. Que nada, esse pessoal não está nem aí que eu existo. Está nem aí. Você acha que a bancada, com todo respeito, a bancada evangélica, porque eu não posso dizer de uma coisa que eu não conheço, mas você acha que essa turma vai fazer política para mudar a nossa vida? Não, você está crendo que o Messias vai sair da bancada evangélica? A resposta para mim e para a tua vida está nesses... Eu não estou dizendo que nós não temos que ficar espertos com as leis que se fazem no Brasil, porque isso aqui vai virar um inferno mais do que já é, porque inferno é todo lugar onde Deus não está. Esquece que a resposta não vem dessas esferas. Está todo mundo corrompido. A resposta para o mundo não vai vir do centro, não vai vir dos meios de comunicação. Está todo mundo querendo ganhar likezinho para ganhar grana, porque dá grana. Cada likezinho que você põe lá, você dá grana para a pastor, que não é brincadeira. A coisa é tão inteligente, que os caras não fazem mais vídeos de 1 hora, os caras fazem vídeos de 15, 20, você entendeu? Porque é produção, o negócio é produção. Se você ficar com fome, vai para o próximo vídeo. João disse o seguinte, pergunta para ele. Olha a resposta que ele dá e eu termino. Fala para João, Mateus 11, 1 e 6. Depois que terminou de instruir seus discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem, és tu o que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, vai lá e avisa para eles, avisa para João, avisa para ele. O que vocês estão vendo aqui, o que vocês estão escutando. Os cegos veem. Os mancos andam. Os leprosos, o Sinédrio não tocou neles. Inclusive, mandam eles para cidades de refúgio. A gente é o pessoal daqui, que já se formou, está todo mundo intelectualizado, está todo mundo... A gente coloca a mensagem debaixo do braço, passa para o povo e mantém-se à distância. Avisa para eles que eu estou tocando em coxo, eu estou tocando em leproso,
Avisa também que eles estão sendo purificados. Os surdos de nascença estão ouvindo. Porque só Deus pode mexer numa área em que ele mesmo amaldiçoou, segundo o judeu. Então, já que é para curar, então eu curo também, o surdo também. Porque eu sou Deus. Ele acabou de se revelar ali como o próprio Deus. Cego de nascença, surdo, está de brincadeira. E o evangelho é pegado aos pobres. Está aqui. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa dessas coisas. Nós estamos escandalizados, porque essas coisas já não estão fazendo mais parte do nosso evangelho. Não faz mais parte já. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que a gente venha chorar pela casa do Senhor, e que a gente venha realmente ter uma postura. Eu sinceramente, irmão, se o meu pastor falar assim, Flávio, é isso. Mas se ele me deu uma ordem para tratar certos assuntos e demandar na casa do Senhor certas coisas que não é ele que está dizendo, mas tem que haver uma ética ministerial, tem que ter parâmetro, tem que ter consideração. E uma vez que a ordem for dada, a ordem tem que ser cumprida. E ela tem que ser obedecida. Nós vamos passar os 5 minutos da EBO, porque vai durar 5 minutos. É 5 minutos da nossa vida para uma vida de obediência que a gente precisa ter. Igreja se faz no dia a dia. No dia a dia. Aqui a gente vai se alegrar, a gente vai viver, etc. Mas a continuidade, os obreiros têm que mais é que obedecer. Está faltando obediência. Está faltando obediência. E algumas coisas Deus está tratando, eu entendo que Deus está tratando com a gente. Deus está podando. Porque Deus vai gerar nesta casa. Vai, e as pessoas saberão quanto nós amamos a Deus aqui, e as almas vão se converter, nós vamos pregar e agir e cumprir o ID no amor de Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor.